acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Programa apresentado pelo pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através desta emissora, a Rádio Difusora de Salinas, com o nosso programa 30 Minutos com Deus. E nesta manhã de domingo, dia 22 de junho de 2025, estamos juntos. E que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo esperança. E a primeira música de hoje, já que eu vou falar sobre arrependimento, é a música Imperfeito, com Anderson Freire. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo o erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justificam-me com bem quando o mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando eu erro outra vez. Estou sempre declarando, quero ser como criança, com um coração tão cheio de maldade, de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho, pecador, detalhado de defeito. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Na, 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 na. Pai, a minha oração pode parecer tão dura, é que essa realidade no meu peito só machuca. Não dava pra esperar, amanhã seria tarde. Te entregar meu coração é minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me amas, mesmo sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir. Fica aqui dentro de mim para nunca mais sair. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a
Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Neste momento eu quero cumprimentar nossos irmãos, nossos amigos, de todos os lugares que nos escutam. Que a bênção do Senhor seja sobre os nossos ouvintes aqui de Salinas, da região de Salinas, de outros estados e mesmo aqueles que moram em outros países que escutam o nosso programa. Que o Senhor abençoe a sua vida. Eu mando o presente diário da Rádio Transmundial do Brasil, mando o nosso programa e que você possa repartir aquilo que você tem aprendido através de nosso programa, das mensagens que envio para você. A música que você vai escutar agora com Fernanda Brum, Me Arrependo. Por ter manchado teu altar, eu me arrependo. Envergonhado teu nome, me arrependo. Por impedir o teu fluir e por negociar a tua unção, me sinto tão arrependido. Vem lavar os meus vestidos, restaurar a minha honra de ser servo e beijar teus pés, beijar teus pés, beijar. Me arrependo, me arrependo, me arrependo, me arrependo, eu me arrependo, me arrependo, me arrependo, me arrependo. Se você sente no seu coração agora o arrependimento da parte do Espírito Santo, uma necessidade de recomeçar, uma necessidade de chorar pelos seus erros, pelos seus defeitos, pelas suas falhas, eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração agora e entenda que o Senhor é aquele que nos perdoa de todo o pecado. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E Jesus te ama, Ele morreu na cruz por você, Ele pensava em você lá naquela cruz. Portanto, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre de todo mal, livre de todo jugo, de todo peso, de todo pecado. Repita comigo agora: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga as minhas dívidas, as minhas transgressões, porque eu quero começar de novo hoje. E eu declaro que o Senhor é o Filho de Deus, que veio à terra, morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia, e que subiu em carne e está sentado à direita do Pai. Diga ao Senhor agora: eu me arrependo e quero uma nova vida a partir de agora. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Quero dar um abraço especial em todos aqueles que completaram mais um ano de vida nessa semana que passou. Sinta-se abraçado por Deus e pelo pastor Ivan. Grande abraço, meu amigo, meu irmão. Ouça com Armando Filho, Nenhuma Condenação. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém
lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas o vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas o vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Agora nós vamos ler a Bíblia, a Palavra de Deus, e leio em Marcos capítulo 1, versos 14 a 17, que nos dizem assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. Querido irmão, querido amigo, nós temos esse texto maravilhoso que mostra o início do ministério de Jesus. João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor, havia terminado o seu ministério, né? Ele foi preso e logo depois a gente sabe que ele foi morto, mas ele nunca deixou de proclamar a mensagem que Deus havia dado a incumbência a ele de proclamar, que era sobre o arrependimento. E aqui nós sabemos que Jesus estava começando o ministério, João estava preso. Mas a mensagem de Jesus, de certa maneira,
corroborava, ou ela, de certa forma, ela completava aquilo que João havia ensinado. João veio pregando o batismo do arrependimento, que o homem precisava arrepender-se dos seus pecados. Jesus, aqui ele mostra também, o texto mostra que ele veio pregando o evangelho de Deus e dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho. Se a gente olhar outros textos da Bíblia, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles também pregavam essa mensagem, a mensagem do arrependimento. E nós hoje também, a Igreja de Jesus, se ela quer ser honesta com aquilo que a Bíblia nos ensina, nós precisamos também pregar o arrependimento. Esse arrependimento que vai trazer vida, que vai transformar a vida do ser humano. Então Jesus, na sua mensagem aqui, ele traz às pessoas uma compreensão de que o reino de Deus está próximo e era necessário que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. E ele fala: arrependei-vos, arrependam-se e creiam no evangelho. Eu quero dizer para você, meu amigo, que Jesus não era um falador do seu tempo, não era um contador de história, mas sim um Deus que resolveu tornar-se carne e habitar entre nós. É isso que João fala no seu evangelho. O Verbo se fez carne. Então, o tempo de João Batista, que preparava o caminho para a vinda de Jesus, ou como lemos em algumas versões, preparar o caminho do Senhor, era esse o texto, E sua mensagem era confrontadora às pessoas e gerava nelas o arrependimento. Então, João Batista, ele cumpriu a sua missão. E agora nós vemos que João estava preparando o povo para a vinda do Messias, o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. E o próprio João falou: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno, curvando-me, desatar-lhe a correia das sandálias. Então, aqui nós temos Jesus de Nazaré, da Galileia. A Bíblia fala que ele foi batizado por João, e naquele momento ali, ele ouviu a voz, tu és meu filho amado em quem me comprazo. Então ele chega e começa a anunciar as mesmas coisas que João Batista dizia: arrependam e creiam no evangelho. Então, essa é a mensagem importante de João. Nesses dias, as pessoas aqui em Minas Gerais, no Brasil e outros lugares do mundo, às vezes falam muito de João Batista, mas esquece das palavras dele, da mensagem que ele pregou. Então, João falou sobre o arrependimento que traria vida, que traria transformação. Então, nós precisamos estar dispostos a ouvir a voz de Jesus. E a Bíblia conta aí no texto que Simão e André estavam trabalhando, mas ao ouvir a voz de Jesus, eles deixaram tudo e começaram a seguir a Jesus. Muitos, talvez que estão me escutando agora, talvez gostem da palavra, das músicas, mas eu convido você a ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E então a gente precisa ter os nossos ouvidos abertos, atentos à voz de Jesus. Então Jesus, ele não pregou lorotas ou historinhas simplesmente para aquecer o coração, massagear o ego, o eu, nosso eu, mas ele pregou o evangelho de Deus. E nós também pregamos isso, o evangelho de Jesus, mas esse evangelho, ele mostra que é necessário haver arrependimento. Então, para a gente entender isso, nós precisamos ouvir a voz do Senhor Jesus. E precisamos estar também disponíveis ao agir de Jesus. Jesus falou: vinde após mim. Jesus agora estava dizendo para aqueles homens, André, aqui a Bíblia fala,
André e Simão, Simão e André. E Jesus falou: venham após mim. Jesus estava dizendo àqueles homens: deixe-me agir na vida de vocês. Jesus estava aplicando para aqueles homens que eles precisavam dar um passo à frente. Venham após mim. Hoje pode ser para você, neste momento, esse momento de Jesus está chamando você: venha me seguir. Venha após mim com os seus pecados. Venha mesmo com os seus desejos, talvez que não sejam perfeitos, com os seus pecados. Eu quero limpar a sua vida, eu quero mudar o seu coração, eu quero mudar a sua vida aqui. Então, nesta manhã, deixe Deus agir em sua vida. Deixe Deus agir na sua vida como Ele fez na vida de André, como Ele fez na vida de Simão, né? O Simão que é chamado de Pedro, Cefas, Pedro. Então isso pode acontecer na sua vida, se você ouvir a voz de Jesus. Ele pode mudar a maneira de você encarar o mundo aqui, e Ele pode também suprir todas as suas necessidades aqui. Deixe Deus agir e mudar a sua vida. Outra coisa importante, Jesus falou com André e Simão: eu farei de vocês. Então Jesus estava mostrando que Ele poderia fazer uma transformação na vida daqueles homens se eles o seguissem. E pela graça de Deus, eles compreenderam e começaram a seguir a Jesus. Quando nós entendemos a chamada de Jesus para o arrependimento, Ele muda a nossa vida. Assim como fez na vida dos discípulos, aqueles dois e dos outros, Ele quer fazer isso na sua vida. Basta você permitir Jesus atuar na sua vida. Basta você se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, das suas transgressões e tudo mais. Certamente vai começar um novo tempo, uma nova vida, mas essa nova vida, ela passa pelo arrependimento. A mudança de mente, que é só o Espírito de Deus que pode fazer isso na vida do ser humano. Venham após mim e eu farei de vocês, arrependidos e transformados para uma nova vida em abundância, e podemos dizer frutífera nas mãos de Deus. Então, meu amigo, eu finalizo essas palavras perguntando a você: o que você precisa que Jesus faça na sua vida para que haja uma mudança? Tem algo que está incomodando o seu coração? Talvez você esteja com o coração arrebentado, transtornado. Talvez você esteja cansado de lutar para vencer um vício, uma dificuldade, um mau pensamento, um pecado que você está cobertando. Talvez isso esteja incomodando a sua vida. Então não resista, arrependa-se dos seus pecados, coloque a sua fé em Jesus, esteja disposto a ouvir a voz de Jesus, esteja disponível ao agir de Jesus na sua vida, esteja também disponível a ser transformado, a ter a sua vida transformada por Ele. Que Ele abençoe você nessa decisão. É o meu desejo e certamente o desejo dele. Amém? Amém. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação.
Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Me ensina a oferecer perdão, me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, coloco neste momento a vida dos nossos ouvintes, homens e mulheres, alguns que talvez estejam cansados de lutar sozinho para viver uma vida agradável ao Senhor, alguns que talvez estejam decepcionados com líderes, decepcionados com igrejas, decepcionados com a fé, decepcionados consigo mesmos. Que neste momento o Teu Espírito Santo os convença que maior do que todas as coisas aqui, do que as decepções, do que qualquer coisa aqui, que quer atormentar a nossa vida, está o Senhor, que pode mudar o nosso viver aqui. Que estes homens e mulheres compreendam e abram o coração e comecem a seguir a Jesus. Se arrependam dos seus pecados e deixem o Teu Espírito fazer essa transformação que traz vida. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Visite a Primeira Igreja Batista de Salinas, na Praça JK, número 101. Nossos cultos são nas terças e domingos, às 19h30. E nossa Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã. Primeira Igreja Batista de Salinas, Praça JK, número 101, bairro Alvorada. E visite a Igreja Batista da Esperança, que é uma congregação da Primeira Igreja Batista de Salinas, na rua Vereador Lincoln Gonçalves, número 78, antiga rua 15 de novembro. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas. E nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus.